Bom, a Eletrobras está de fato muito empenhada em fomentar o crescimento desse setor aqui no Brasil. Eu acho que é uma demanda de energia muito importante, que está crescendo numa velocidade exponencial. É de fato um vetor para que o setor elétrico possa se desenvolver de uma forma mais rápida para atender essa grande demanda. O Brasil, o país, tem hoje uma capacidade de geração de energia muito significativa, acima do consumo hoje, né? Então a gente tem uma potência instalada acima do consumo. Um outro ponto, a nossa matriz hoje, até pela característica de ser um país continental, a gente tem uma complementariedade de fontes muito interessantes, em períodos do ano também que tem uma certa volatilidade, né. Então você tem, uma situação climática no norte e nordeste do país, diferente da do sul, sudeste do país. Então isso traz uma complementariedade. Você tem alguns pontos hoje de fontes de geração de energia renovável, então você tem polos de geração eólica, por exemplo, no nordeste do país, no sul do país, no extremo sul do país, na Bahia também há um polo interessante. Você tem a energia de biomassa, por exemplo, um foco muito grande aqui no interior de São Paulo e região, sem falar nas hidráulicas, né, falando um pouco da Eletrobras, a gente tem hoje usinas espalhadas pelo país todo. A nossa preocupação de estar, atendendo não só o setor de data centers, como outros segmentos da economia, como energia renovável, né, uma energia limpa. Então, até este ano, nossa matriz energética, que hoje está girando em torno de 43, 44 giga de capacidade instalada, isso representa aproximadamente um quarto de toda a capacidade de geração no país. Ela era 97% de fonte renovável. Nós desinvestimos das últimas usinas térmicas que a gente tinha, e a partir de janeiro do ano que vem vai ser 100% renovável a nossa matriz. E a grande predominância é de fonte hidráulica. Então as usinas hidráulicas, elas têm um papel extremamente importante hoje no país, para a operação do sistema como um todo e principalmente para data centers, porque elas são a grande bateria do sistema hoje, né. A energia eólica só gera quando você tem vento em determinados momentos do dia, a solar ou fotovoltaica também. Então você tem momentos em que você precisa complementar essa geração com outras fontes. A predominância é acima de 90% dentro da nossa matriz. Nós temos também usinas eólicas, usina solar, mas a predominância é hídrica. Então a gente aposta muito nisso, de fato entende que isso é o grande diferencial, não só da Eletrobras, mas como do Brasil no cenário mundial para data centers. Bem, a gente está com um time bastante, heterogêneo dentro da empresa, área de inovação, área de novos negócios, área de operação e manutenção, área de infraestrutura, área de comercialização e área de inovação, todo mundo de uma forma organizada, com GTs de trabalho, com comissões, para poder atender esse mercado. Porque o data center não é só energia, ele precisa de conexão à rede. Nesse sentido, a gente tem hoje cerca de 40% de todo o sistema interligado nacional é da Eletrobras. Eu estou falando de mais de 74.000 quilômetros de linha de transmissão. Então isso é uma necessidade dos data centers também. Ele precisa ter uma conexão à rede. Tem uma questão de água, a refrigeração, né, o cooling é extremamente importante para as operações de data center. A temperatura influencia demais, né, no que o data center vai entregar para o consumidor final. Então, olhando isso tudo, esse time, esse grupo de trabalho, é que para que a gente possa entregar para o consumidor uma solução completa, e não simplesmente 1 megawatt-hora, né. Que o consumidor tenha a segurança de receber uma energia estável, flat e outros insumos de utilidades para o seu processo. Hoje você tem eventualmente, quase um terço da geração para atender o consumo em determinado horário do dia sai do sistema. Então você tem hoje aí cerca de 30 giga de energia solar, fotovoltaica, que para de gerar quando acaba o sol.
né, e aí você tem que suprir com outras fontes, né, eventualmente até térmicas. Isso faz com que você tenha um problema de custo de energia, porque aí você tem que eventualmente ligar usinas termoelétricas que custam muito mais caro, né, e são mais poluentes, então isso é um outro problema, né. Então são grandes desafios que a gente precisa transpassar. A gente está falando do crescimento do setor de data centers, e a gente fala que tem que trabalhar também com, legislação, então questão de equipamentos, importação, a gente não tem produção de GPUs, por exemplo, aqui no Brasil hoje, então você precisa ter uma facilitação, digamos assim, para a entrada desses equipamentos no Brasil hoje. Então a gente está buscando trabalhar de uma forma conjunta, né, seja com associações, com stakeholders do processo, para fazer com que esse mercado de fato aconteça o mais rápido possível. Porque o Brasil sim, é um local onde você tem uma energia abundantemente renovável, disponível e é um custo muito competitivo. Eu acho que isso faz do Brasil um protagonista nesse cenário de transição energética mundial, onde a grande maioria das empresas, não só data centers, estão buscando descarbonização, tem metas de atendimento à descarbonização, enfim. Eu acho que a gente já tem uma quantidade relevante de data centers hoje no Brasil. Eu acho que os desafios no curtíssimo prazo, que é 2025, são muito grandes, né, para que a gente consiga colocar isso hoje, esses data centers em locais que tenham conexão de fato à rede, tenham essa infraestrutura para atender o mercado. Eles trabalham até de certa forma com uma antecipação à demanda dos clientes deles, né. Então eles precisam estar prontos para o cliente chegar e plugar naquele data center. Então, a gente está até comentei, né, do grupo de trabalho, até com o nosso fundiário, porque a gente tem muita área hoje disponível, contígua às usinas e tudo mais. E de fato a gente não vai conseguir atender tudo ao mesmo tempo e num prazo tão curto como 2025 que você falou, mas a energia disponível hoje ela já existe, né, a gente tem essa energia para entregar para os clientes, e que é um gargalo, né.